Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre os vencimentos do técnico português no Goiás, o Armando Evangelista, 49 anos de idade. Desde o primeiro dia, da primeira hora que eu soube da sua contratação, já havia comentado aqui com vocês no canal, 2 pontos. Primeiramente, que era uma ousadia da diretoria do Goiás, poderia dar certo ou não, mas pelo menos estava tentando algo diferente. Até o momento, vem conseguindo executar muito bem a sua missão no Verdão. Olha que chegou na metade da temporada, beleza, tem muito campeonato pela frente, mas foi sim uma decisão certeira da diretoria do Goiás, pelo menos até o momento, né, onde a gente pode fazer a análise. Segundo, que seria assim um técnico muito caro. Eu estimei naquela época, falei com vocês, possivelmente o Armando Evangelista chegaria no Goiás ganhando na casa de 400 até uns 600 mil reais mensais. Não me surpreenderia muito por conta da sua comissão técnica portuguesa. Se eu não estiver enganado, no Goiás, além do Armando Evangelista, são outros 5 integrantes dentro da sua comissão. Então, acaba, querendo ou não, ficando mais caro. É óbvio que não, os outros preparadores, analistas, eles não recebem o mesmo salário do Armando. Mas, querendo ou não, são gastos, investimentos a mais para o orçamento alviverde. Essa informação confirmada pelo canal do Jorge Nicola em vídeo gravado neste último final de semana. Todos os créditos ao Jorge Nicola, onde ele trouxe a lista de todos os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro e os maiores salários. O Armando Evangelista aparece na 17ª colocação, recebendo no Goiás na casa de 200 mil reais mensais e somando toda a sua comissão técnica, algo na casa de 340 mil reais por mês. Então, dá para dizer que o Armando Evangelista tem o 4º menor salário da Série A do futebol brasileiro. Em relação, por exemplo, aos outros números, os outros concorrentes do Goiás nessa Série A do Brasileirão, o menor salário com Wesley Carvalho no Atlético Paranaense, apenas 50 mil reais mensais. O Wesley, que era do elenco sub-20, acabou sendo integrado. Da mesma forma, o Thiago Kozlowski, do Coritiba, com 100 mil reais mensais, também era das categorias de base. O Zé Ricardo no Cruzeiro, que chegou nos últimos dias, com 180 mil. E aí aparece o Armando Evangelista, com 200 mil reais mensais. Outros técnicos que lutam juntamente com o Goiás, para escapar do rebaixamento. Por exemplo, o Fabian Bustos, no América Mineiro, recebe 280 mil reais por mês. O Antônio Oliveira, no Cuiabá, 300 mil. Diego Aguirre no Santos, 400 mil. Tem o técnico também do Bahia, não estou encontrando aqui. Colocou o Rogério Ceni já com um novo salário, na casa de 1 milhão de reais mensais, mas o Renato Paiva, o antigo português, também ganhava mais ou menos nessa faixa, entre 300 a 400 mil por mês. Então dá para dizer que o Goiás conseguiu sim uma boa negociação. Não que Portugal pague salários absurdos, muito pelo contrário. No futebol brasileiro, os jogadores recebem bem mais do que se você pegar aquela média, aquele grosso, o 10º colocado do Campeonato Português, comparando com o 10º do Campeonato Brasileiro e indo até mais adiante. Uma casa, por exemplo, de jogadores destaques no Portimonense, no Santa Clara, como o Arouco também, no futebol português, já conversei com alguns jogadores a respeito desse assunto, gira na casa de 7, 8 até 10 mil euros mensais para jogadores de bom nível técnico, tá? Não são reservas surgindo nas categorias de base, jogadores importantes dentro desses clubes, com a média salarial, dá pra gente dizer, entre 35 mil reais mensais a 50 mil, orçamento semelhante, por exemplo, de clubes na Série B ou até mesmo na Série C do Campeonato Brasileiro. Então não é um campeonato que paga altíssimos valores, como na primeira colocação aqui dos técnicos, o Abel Ferreira no Palmeiras recebendo quase 3 milhões de reais mensais, líquidos por mês, é inacreditável, mas faz por merecer por tudo isso. Em Portugal não tem quantias absurdas assim. Da mesma forma, a gente comparar a moeda nossa, o real com o euro, batendo na casa sempre de 5, quase 6, 1 para 6, Então tem sim essa diferença, mas na minha avaliação acerta sim a diretoria do Goiás em fazer esse investimento um pouquinho maior do que em relação aos últimos anos. Sobre o Jair Ventura, a informação também do Jorge Nicola, na temporada passada, o técnico recebia no Goiás aproximadamente 120 mil reais mensais, incluindo o Jair Ventura e também a sua comissão técnica, girando na casa entre 120 até 130 mil reais mensais. Na sua renovação de contrato, muita gente especulou que ele estava pedindo 300, 400, 500 mil reais mensais. Não foi isso. Possivelmente algo próximo da casa de 200 mil reais mensais para a sua renovação. 170, 180, 200 mil, já incluindo a sua comissão técnica, onde o Goiás alegou, digamos, um investimento muito acima da média, fora da curva naquele momento para o Jair Ventura. O Guto Ferreira também recebia mais ou menos dentro dessa faixa salarial, entre 120 e 130 mil, não consegui confirmar ao certo, mas não era um técnico muito mais caro do que, por exemplo, o Jair Ventura, muito menos barato. Não